Bem-vindo à História de Jesus. Tirado do maior livro já escrito, as Sagradas Escrituras, temos o relato histórico, a História de Jesus. Esta narrativa dos eventos de sua vida e ensinamentos reflete seu impacto dramático na história humana. Suas palavras falam com autoridade, propósito e significado. Jesus proclamava ser o Deus Criador, capaz de perdoar pecados e dar aos seus seguidores a certeza de que viveriam eternamente com Deus. Através de sua vida, ele demonstrou seu miraculoso poder sobre a natureza, doenças e, por fim, sobre a morte. O fato de seu retorno à vida depois de morto tem sido celebrado mundialmente como o maior símbolo e promessa de esperança. Através de seus milagres e incríveis ensinamentos, este humilde carpinteiro da Palestina tem se tornado a pessoa mais fascinante de todos os tempos. Sua história torna-se ainda mais fantástica pela maneira como começou, numa humilde manjedoura de uma vila remota, bem distante dos palácios dos poderosos impérios de sua época. E apesar de um começo tão simples, seu impacto ainda é sentido, 2000 anos mais tarde. Por causa de sua vida incrível e de suas mensagens extraordinárias, as pessoas que buscavam sabedoria e esperança chegavam-se cada vez mais perto deste meigo mestre chamado Jesus. Preste atenção. Um médico que viveu na mesma época e região que Jesus há muito tempo atrás, escreveu sobre os singulares e maravilhosos eventos que ocorreram onde Jesus passava. O nome deste médico era Lucas. Eis aqui como se iniciou o verdadeiro relato chamado Evangelho de São Lucas. Nos tempos em que César Augusto era o imperador romano e Herodes o grande rei da Judéia, Deus enviou o anjo Gabriel a uma virgem da vila de Nazaré. O nome da virgem era Maria. O anjo disse a ela: Não tenha medo, Maria, porque você recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz a um filho e chamá-lo de Jesus. Como pode ser? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, o poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. O reino dele nunca se acabará. Os dias se passaram. Maria estava grávida. Chegou a notícia que sua prima mais velha, Isabel, e seu marido, Zacarias, após longos anos, também iriam ter um bebê. Maria preparou-se e foi depressa para a vila onde o velho casal morava. Isabel! Maria! Oh, prima Maria! É a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que vai ter também é a mais abençoada. Logo que ouvi seu cumprimento, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de mim. Meu coração louva ao Senhor. E a minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. E de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Os dias se tornaram em meses, e a hora de Maria dar à luz se aproximava. Surgiu um decreto do governo romano que dominava Israel, forçando uma mudança de planos. Saibam todos os homens de Nazaré que, por ordem do imperador César Augusto, haverá um recenseamento de toda a população da Galileia e da Judeia. Todos terão que se registrar sem demora em seus povoados e cidades de origem. Isto resultou numa nova jornada para Maria e seu esposo José, mais de uma semana num jumento pelas íngremes estradas até Belém para se alistarem. Ao chegarem, porém, não havia mais lugar na hospedaria. Visto que as dores de parto de Maria estavam se tornando mais frequentes, eles finalmente se instalaram numa estrebaria para esperar o nascimento do bebê.
Fora da vila, um grupo de pastores amontoava-se ao redor de suas ovelhas, uns dormindo, outros vigiando o rebanho. De repente, o céu se encheu de luz e um anjo de Deus apareceu. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquela luz? Está enchendo o céu. Um anjo! É um anjo! Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. A cidade de Davi, Belém! Vamos até Belém para ver o que está acontecendo! Isto trouxe grande alegria aos pastores. A tradição judaica havia ensinado a eles que um dia o Messias, ou Salvador, nasceria e daria sua vida como o pagamento eterno por seus pecados contra Deus. Então, se apressaram para ir ao encontro do bebê. Um milagre! Os pastores rapidamente encontraram José, Maria e Jesus. O bebê, envolvido num pano, deitava-se numa simples manjedoura. Quando os pastores regressaram, falaram incessantemente sobre os eventos daquela noite. Eles louvaram a Deus pelo Salvador que havia sido enviado. Tudo o que viram e ouviram era justamente o que o anjo havia dito. A lei judaica exigia que um menino aos 8 dias de vida fosse circuncidado, uma cerimônia religiosa importante. Então, após uma semana, Maria e José se dirigiram com o bebê para o norte, a poucas horas dali, para Jerusalém, situada nas alturas dos montes de Judá. A jovem família atravessou as ruas estreitas e repletas até o templo, o centro das atividades religiosas. Ao entrarem, um homem justo e devoto chamado Simeão se aproximou deles. O Espírito Santo de Deus prometera a Simeão que ele não morreria até que visse o Messias, aquele que os judeus esperavam que viesse ao mundo para perdoar pecados. Reconhecendo o bebê Jesus como o escolhido, Simeão o tomou em seus braços e começou a orar. E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque vi com meus próprios olhos a tua salvação. Esta criança foi escolhida por Deus. Sejam ambos abençoados. A nova família então retornou à sua casa em Nazaré, um vilarejo interiorano ao norte. Maria frequentemente pensava sobre aqueles extraordinários eventos que envolveram o nascimento de seu filho. Ela guardou todas essas coisas em seu coração. O tempo passou. Quando Jesus tinha 12 anos, sua família foi até Jerusalém para celebrar a Páscoa, uma data importante do ano em que muitos eventos da história da nação eram comemorados. Quando a celebração terminou, voltaram para casa. No caminho, descobriram que Jesus se perdera. Foram 3 dias preocupantes. Maria e José o procuraram na cidade de Jerusalém. Finalmente, os pais ansiosos localizaram Jesus no templo, sentado entre os mestres religiosos. Quem é este menino que faz estas perguntas? Vem de Nazaré. Pensamos que tinha partido conosco. Perdoe-nos seu entusiasmo. Meu filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. Por que estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? E então Jesus retornou a Nazaré com seus pais, onde cresceu em estatura, sabedoria e em graça perante Deus e os homens. Durante o 15º ano do governo do imperador romano Tibério, a palavra de Deus veio até João, o filho da prima de Maria, Isabel. João falava para grandes multidões sobre a necessidade de se desviar do pecado, ser batizado nas águas e se consagrar para Deus. Eles o chamavam de João Batista. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados e Deus perdoará os seus pecados. A mensagem de João o levou às margens do Rio Jordão, um local natural para falar a um grande número de pessoas. Ele batizava nas águas todos os que acreditavam em sua mensagem. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, alguém está gritando no deserto: preparem o caminho do Senhor. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os montes serão aplainados. As estradas tortas ficarão retas. Os caminhos com altos e baixos ficarão planos. E toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. O que deseja que nós façamos?
O que devemos fazer? Ajude-nos a saber o caminho. Aquele que tiver 2 túnicas deve dar uma ao homem que não tem nenhuma. Aquele que tiver comida deve repartir. Mestre, nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. Diga-nos, o Senhor é o Cristo? Eu batizo com água. Mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Naquele instante, Jesus, agora um homem de 30 anos, se aproximou do rio. João concordou em batizá-lo. Quando Jesus emergiu das águas, começou a orar. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba, e uma voz soou dos céus dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto, por 40 dias para ser tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante aqueles dias, e estava faminto, quando o diabo se aproximou, dizendo: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu usando a Bíblia. Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em questão de minutos, o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito: Adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Finalmente, o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo, fazendo menção das Escrituras. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo. Porque a Bíblia Sagrada afirma: Deus mandará seus anjos para cuidarem de você, e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quando este teste espiritual de Jesus terminou, ele se dirigiu para o norte, para Nazaré, a cidade interiorana onde crescera. Aonde Jesus passava, as pessoas se juntavam ao redor dele, de toda a Judéia, Jerusalém e das regiões vizinhas. Muitos vinham para serem curados de doenças, ou porque estavam perturbados por maus espíritos. Eles tentavam tocar em Jesus. Dele saía poder que curava a todos. Salve-nos, Jesus! Precisamos do Senhor! Outros vinham para ouvi-lo, muito interessados na mensagem sobre o reino de Deus. Jesus falava diretamente aos seus corações, corrigindo alguns, irado com outros, mas causando efeito nas vidas de todos os que o ouvissem. Jesus falava sobre ser abençoado por Deus. Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, porque terão fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque vão sorrir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Felizes são vocês quando os odiarem e rejeitarem, insultarem e disserem que são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, porque a grande recompensa os espera nos céus. Os antepassados destas pessoas fizeram isto mesmo aos profetas. Jesus repetiu a advertência dada pelos profetas antepassados. Pobres de vocês que agora são ricos, porque já tiveram sua alegria. Ele não quer ser rico, deve estar louco. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão chorar e lamentar. As palavras de Jesus eram sempre o oposto do que as pessoas esperavam. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas.
Mas digo a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos. O quê? Amar os nossos inimigos? Será César? Façam o bem a quem os odeia. Abençoem os que os amaldiçoam e orem em favor de quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa na cara, ofereçam o outro lado a ele. Se alguém tomar sua capa, deixe que leve a túnica também. Deem alguma coisa a quem lhes pedir. E quando alguém tirar o que é seu, não peça que lhes devolva. Façam pelos outros o mesmo que querem que façam por vocês. Mas é óbvio que ele não se refere aos romanos. Ou pior ainda, aqueles terríveis samaritanos. Nem mesmo Deus poderia amá-los. Não julguem e Deus não julgará vocês. Não condenem e Deus não condenará vocês. Perdoem e Deus perdoará vocês. Deem e Deus dará a vocês. A mesma medida que usarem, Deus usará para com vocês. Guie-nos em teus caminhos, Senhor. Se amam somente aqueles que os amam, por que esperam a recompensa divina? Até as pessoas de má fama o fazem. E se fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, por que esperam a recompensa divina? Até as pessoas de má fama fazem assim. Guia-nos, mestre. Amem os seus inimigos. Façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta. E terão uma grande recompensa divina. Assim serão os filhos do Altíssimo Deus. Façam isto porque Ele é bom para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai também o é. Comerciantes, pescadores e mercadores foram até a Galiléia para ouvir Jesus falar. No meio da multidão estavam fazendeiros que conheciam as incertezas da época da colheita. Eles proporcionaram a Jesus a oportunidade de ensinar sobre o reino de Deus. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas. E foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E cresceram junto com as plantas. E as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente, 100 grãos para cada semente. Os seguidores mais próximos de Jesus o levaram para longe das pessoas para que respondesse algumas perguntas causadas pela história. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Em suas mentes, cada ouvinte era capaz de visualizar um fazendeiro espalhando as sementes de sua bolsa e um servo arando a semente numa boa terra. Esta parábola quer dizer o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e a sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e seguem fiéis até produzirem frutos. Jesus enfatizou este ensino com um outro exemplo tirado da vida diária na Galiléia. Ninguém acende uma tocha e a põe sob um cesto, nem debaixo de uma cama. Ela é colocada num lugar próprio para que todos os que entrem possam ver a luz. Porque tudo que está escondido será descoberto, e o que está em segredo será conhecido e revelado. Guia-nos, mestre. Portanto, cuidado como escutam isto.
Porque quem tem receberá mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que pensa que tem, lhe será tirado. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Querem falar com o senhor. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Comerciantes, pescadores e mercadores foram até a Galileia para ouvir Jesus falar. No meio da multidão estavam fazendeiros que conheciam as incertezas da época da colheita. Eles proporcionaram a Jesus a oportunidade de ensinar sobre o reino de Deus. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos e cresceram junto com as plantas e as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente, 100 grãos para cada semente. Os seguidores mais próximos de Jesus o levaram para longe das pessoas para que respondesse algumas perguntas causadas pela história. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Em suas mentes, cada ouvinte era capaz de visualizar um fazendeiro espalhando as sementes de sua bolsa e um servo arando a semente numa boa terra. Esta parábola quer dizer o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e a sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e seguem fiéis até produzirem frutos. Jesus enfatizou este ensino com um outro exemplo tirado da vida diária na Galileia. Ninguém acende uma tocha e a põe sob um cesto, nem debaixo de uma cama. Ela é colocada num lugar próprio para que todos os que entrem possam ver a luz. Porque tudo que está escondido será descoberto, e o que está em segredo será conhecido e revelado. Guia-nos, mestre! Portanto, cuidado como escutam isto, porque quem tem receberá mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que pensa que tem, lhe será tirado. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Querem falar com o senhor. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Um dia, Jesus e seus seguidores mais próximos entraram num barco, com a intenção de ir para o outro lado do pequeno, mas às vezes perigoso, Mar da Galileia. Parece que está vindo uma tempestade. E parece que é das ruins. Continue tirando a água do barco! O vendaval era forte e ameaçava virar o barco e jogar seus tripulantes para fora. E mesmo assim, Jesus tinha caído no sono. Ah, mestre! Mestre! Jesus! Nós vamos morrer! As ondas inundam o barco! Vamos afogar! Salve-nos, mestre! Jesus se levantou, repreendendo o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou.
está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? Depois que o mar se acalmou, Jesus e seus discípulos se dirigiram à região de Gerasa. Ao se aproximarem da costa, podiam ver as colinas. Numa delas, eles viram uma manada de porcos. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um homem endemoniado e sem roupas. Este se prostrou diante de Jesus. Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Jesus ordenou aos demônios que entrassem na manada de porcos. Eles obedeceram. E a manada se jogou do precipício. Ei! Voltem! Parem! Parem! Voltem! Os porcos correram para o precipício, caíram no mar e se afogaram, deixando os pastores furiosos. Vá embora daqui! Seu feiticeiro! Deixe-nos! Vá embora desse lugar! Agora, aquele homem que antes era selvagem, enrolou-se num manto e sentou-se aos pés de Jesus. Livre dos demônios, sua face agora irradiava a paz. Eu seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Assim, o homem fez o que Jesus tinha lhe dito. Aonde ele passava em Gerasa, sempre contava a história de sua libertação e como Jesus mudara a sua vida. Um certo dia, Jesus estava orando. Logo depois, se aproximou dos discípulos e lhes fez uma pergunta. Quem o povo diz que eu sou? Pedro respondeu por todos eles. Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros afirmam que o senhor é Elias. Existem outros ainda que dizem que é um dos profetas antigos que retornou à vida. E vocês o que dizem? Quem dizem que eu sou? O Messias que Deus nos enviou. Vocês não devem contar a ninguém. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado e ser morto também. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus profetizou sua própria morte na cruz. Ele também prometeu que ressuscitaria após 3 dias. Mas os seus seguidores não o entenderam. Algum de vocês quer me seguir? Eu o seguirei, mestre. Mas primeiro, deixe que eu me despeça da minha família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Se alguém quiser me seguir, deve se esquecer de si mesmo, carregar a cada dia a sua cruz e me acompanhar. Porque quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por minha causa, irá salvá-la. Que vantagem terá alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os milagres que Jesus fez confirmaram a sua declaração de ser o Filho de Deus. Seus discípulos o reconheceram como o Messias, escolhido de Deus. Numa tarde, Jesus os levou para o Monte Hermon. Quando anoiteceu, subiu o monte com Pedro, Tiago e João para orar. Que subida! Estou exausto. Eu também. Estou muito cansado. Os 3 discípulos adormeceram, mas Jesus orava.
O seu rosto começou a brilhar como o sol. Suas roupas começaram a resplandecer. Pedro, o que está acontecendo? Os discípulos acordaram e viram 2 profetas do passado, Moisés e Elias, conversando com Jesus. O propósito de Deus se cumprirá por seu intermédio. Você morrerá em Jerusalém. Quando os profetas estavam partindo, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e uma para Elias. De repente, uma nuvem apareceu e os envolveu. Tremendo de medo, os discípulos ouviram uma voz saindo da nuvem que dizia: Este é o meu filho, o meu escolhido. Ouçam o que ele tem a dizer. Em um outro dia, enquanto ensinava, Jesus revelou os mistérios de Deus a todos os que estavam ouvindo. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou como poderia viver eternamente com Deus. O que faremos? O que diz a Bíblia? Como vocês a interpretam? Ame a seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e toda a inteligência. E ame o seu próximo como a si mesmo. Você está certo. Faça isto e viverá. O homem sabia que Jesus havia respondido corretamente, mas muitos continuavam a desafiá-lo. Mas quem é o meu próximo? Não são aqueles soldados. Será César? Sabendo que as pessoas não gostam muito dos que são diferentes, Jesus começou a contar uma história. Seus ouvintes conseguiam visualizá-la facilmente. Uma estrada solitária no deserto, que saía de Jerusalém até Jericó, que oferecia perigo aos viajantes descuidados e bandos de ladrões se escondendo por trás dos montes. Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Não acredito. Não é possível. Um samaritano? Você deve estar brincando. É impossível. Por que um pagão como aquele ajudaria um judeu? Chegou perto e tratou de suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria, dizendo que cuidasse dele. E quando eu voltar, disse, pagarei o que você gastará mais. Qual destes 3, então, foi o próximo do homem assaltado? O que foi bom para ele? Jesus, sorrindo, disse: Vá e faça da mesma forma. Aonde Jesus passava na Galileia, grandes multidões se agrupavam. As pessoas queriam muito ver aquele meigo mestre e ouvir suas poderosas mensagens. Digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam vestir. Porque a vida é muito mais importante que a comida, e o corpo é mais importante que as roupas. Vejam as aves. Não plantam, não colhem, não têm despensas nem depósitos. Mas Deus dá de comer a elas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mas com certeza precisamos nos cuidar, não é? Qual de vocês, por mais que queira, pode viver alguns anos a mais? Se não conseguem uma coisa tão pequena, por que se preocupam com as outras? Diga mais, Senhor. Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham nem fazem roupas. Mas nem o rei Salomão, sendo tão rico, se vestia como uma destas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele também vestirá vocês.
Vocês que têm a fé tão pequena. Senhor, aumenta a nossa fé. Se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta figueira que está ali: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Apesar dos seus ensinamentos desafiarem os adultos, sua maneira gentil cativava as crianças. Elas se assentavam aos seus pés. Sempre vão acontecer coisas que fazem os outros caírem em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para ele ser jogado no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer um destes pequeninos pecar. Rostos ávidos o observavam com muita atenção, mesmo quando não entendiam tudo. Com o que se parece o reino de Deus? Com o seguinte: um homem pegou uma semente de mostarda, plantou em seu sítio. A planta cresceu e virou uma árvore, e os passarinhos fizeram ninhos nos seus ramos. Quando exatamente virá este reino de Deus? O reino de Deus não é algo que se possa ver. Ninguém vai dizer: veja, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Dias virão em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta a outra no céu, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Em uma manhã, quando Jesus e seus seguidores se preparavam para sair, um líder da sinagoga foi ao encontro dele, reverenciando-o. O homem queria saber como viver para sempre com Deus após a morte. Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate, não roube, não diga mentiras. Respeite o seu pai e sua mãe. Mas desde pequeno tenho obedecido a todos estes mandamentos. Você ainda precisa fazer uma coisa. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. O jovem rapaz abaixou sua cabeça e se retirou muito triste. Jesus observou sua partida. Jesus falou aos discípulos: mas como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, quem pode ser salvo? O que é impossível para o homem é possível para Deus. A cada dia, enquanto Jesus ensinava no templo, os sacerdotes e mestres da lei tramavam algo contra Jesus. Certa ocasião, ele parou fora do templo para observar as pessoas levarem suas ofertas de adoração a Deus. Entre os que foram, havia uma pobre viúva que levou somente 2 moedas. É muito pouco. Ela não pode dar mais? Afirmo a vocês que esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros. Porque os outros deram do que estava sobrando das suas riquezas. Ela, porém, pobre como é, deu tudo quanto tinha para viver. Naquele instante, um grupo de líderes religiosos se aproximou dele, desafiando o seu direito de ensinar e fazer milagres. Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Eu também farei uma pergunta. Diga-me quem deu autoridade para João batizar, Deus ou os homens? Os líderes sussurrando discutiam entre si os feitos de João Batista. O que vamos responder? Se respondermos que foi Deus, ele vai perguntar: por que não acreditar em João? Mas se dissermos que foram os homens, a multidão vai nos apedrejar, porque eles acreditam que João era o profeta. Não sabemos quem mandou João batizar. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas. Conhecendo a desonestidade dos líderes religiosos, Jesus os ignorou e passou a contar uma história. Certo homem plantou uvas em suas terras e as arrendou aos lavradores. Depois foi embora por muito tempo. Quando chegou a época da colheita, mandou um empregado aos lavradores para receber a sua parte na colheita.
Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então ele mandou outro empregado, mas também bateram nele. E o trataram de modo vergonhoso e o mandaram embora sem nada. Diga mais, Senhor. Ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também o machucaram e os expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Vou mandar meu filho querido. Sei que eles vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Jogaram o filho fora da plantação e o mataram. O que é que o dono da plantação vai fazer com os lavradores? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros. Prendam. Alguns líderes religiosos queriam prender a Jesus ali mesmo, pois perceberam que Jesus havia contado aquela história contra eles. Todavia, temiam a sua popularidade. Então, ao invés disso, decidiram pegá-lo em uma armadilha. Mestre, sabemos que aquilo que o senhor fala e ensina é certo. Sabemos também que não julga os outros pela aparência, mas ensina a verdade sobre a vontade de Deus para o homem. Diga-nos, não é contra a nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano? A maioria dos judeus odiava os governadores de Roma que dominavam suas cidades. Eles acreditavam que dar dinheiro a César era contra as suas leis religiosas. E se Jesus apoiasse esta atitude popular, poderia ser acusado de rebelião contra o governo e ser entregue às autoridades romanas. Mas Jesus rapidamente respondeu: Cuidado, senhor! Pode ser uma armadilha! Deem-me uma moeda. De quem são o nome e a cara desta moeda? De César! Então deem a César aquilo que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus. Como vai responder a isso? Os líderes religiosos se admiraram com as palavras de Jesus. Mesmo assim, continuaram com o plano de tirar a sua vida. A solução veio através de um dos discípulos de Jesus. O diabo entrou em Judas Iscariotes, o qual se encontrou secretamente com o sumo sacerdote, concordando em trair Jesus por 30 moedas de prata. Chegou o tempo da celebração da Páscoa. Pedro e João, os dois discípulos mais próximos de Jesus, foram enviados para trazer um cordeiro e fazer outras preparações para a refeição. Então Jesus e os 12 discípulos se reuniram numa ampla sala no andar superior de uma casa e sentaram-se à mesa. Tenho desejado comer o jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Vos digo, não comerei este jantar até que ele se torne realidade no reino de Deus. A refeição por si só era uma cerimônia importante. Era a lembrança da libertação de Israel da escravidão no Egito há mais de 1000 anos. Também predizia uma futura libertação trazida por um Messias muito esperado, que perdoaria os pecados deles e estabeleceria o seu reino. Durante a ceia, Jesus pegou o pão e orou. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão. Isto é o meu corpo e será entregue a vocês. Façam isto em minha memória. Jesus partiu o pão e o distribuiu para cada um de seus discípulos. Ofereceu-lhes também um único copo de vinho para que todos bebessem. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que criou o fruto da vinha. Peguem isto e repartam entre vocês, pois afirmo que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Porque o Filho do Homem vai morrer, como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Não é possível. Não acredito. É impossível. Diga-nos, quem é o traidor? Simão, Simão, escute bem. Satanás pediu permissão para prová-los, para peneirar vocês como um lavrador separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Mestre,
Eu estou pronto para ser preso com o senhor e para morrer com o senhor. Pois eu lhe digo que hoje, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Naquela noite, Jesus e seus discípulos deixaram Jerusalém e foram orar no Monte das Oliveiras. Desviando-se da estrada, entraram num pequeno jardim. Bem próximo dali havia uma grande pedra, onde se amassavam azeitonas para fazer o azeite, a qual deu o nome ao jardim, Getsemane, que significa prensa de óleo. Mestre, orem para não caírem em tentação. Sabendo que sua traição e execução estavam próximas, Jesus afastou-se um pouco de seus discípulos e se ajoelhou para orar. Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres, Pai. Estando angustiado, Jesus começou a transpirar, e seu suor era como gotas de sangue que caíam sobre o chão. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quando se levantou, encontrou seus discípulos dormindo. Por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. De repente, apareceu uma multidão conduzida por Judas Iscariotes. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem. Muitos discípulos apanharam suas espadas. Senhor, nós devemos atacá-los. Podem prendê-lo. Pedro tentou defender Jesus e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Parem com isto. Jesus calmamente pegou a orelha do servo e o curou. Um milagre. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e não me tentaram prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Podem prendê-lo. Os soldados cercaram Jesus e amarraram suas mãos. Seus discípulos fugiram, temendo por suas vidas. Pelas ruas escuras e desertas de Jerusalém, os soldados levaram Jesus ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Vigiem-no bem. Pedro o seguia à distância. Sob os olhos zombadores de alguns guardas do templo, Jesus aguardava no pátio. Bem próximo dali, havia uma grande fogueira. Os guardas se preparavam para a longa noite. Pedro sentou-se com os servos que estavam em volta da fogueira, até que alguém o reconheceu. Este homem estava com Jesus. Eu nem o conheço, mulher. Eu vi os dois juntos. Os guardas cobriram os olhos de Jesus e começaram a açoitá-lo. Adivinhe quem te bateu. E adivinhe só, quem será o próximo? Diga-nos o que vai acontecer! Mais tarde naquela noite, Pedro andava agitadamente em volta do palácio quando mais uma pessoa o reconheceu. Você também é um deles. Eu não sou um deles. Enquanto isto, reunia-se o conselho dos líderes religiosos. Um oficial foi enviado para trazer o prisioneiro. Seus humildes servos! Parem! Eu mandei parar. Levem-no ao conselho. Anda! Os líderes do conselho começaram a interrogar Jesus. Diga, você é mesmo o Messias? Se eu disser que sim, não vão me acreditar. E se eu fizer uma pergunta, não vão me responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Então você é o Filho de Deus? Sim, eu sou.
Quem dá autoridade para dizer isso? Nós ouvimos as suas próprias palavras. Culpado. Vamos levá-lo a Pilatos. Sim! Vai, anda! Enquanto levavam Jesus, um homem na multidão apontou para Pedro e disse: Não há dúvidas de que estava com Jesus, porque também é galileu. Eu não sei do que você está falando. Jesus voltou-se e olhou para o seu amigo Pedro. Então Pedro se lembrou da profecia. Pois eu lhe digo que hoje, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Pedro fugiu do pátio, em lágrimas.